E aí, gente, tudo bem? Mais um vídeo aí, né, pra gente tá se falando aí, né, durante esse período. A gente tem um monte de coisas ainda acontecendo, né? As notícias aparentemente é que deve haver uma flexibilização aí, então talvez a gente possa voltar a se reunir aí em breve, né? Mas enquanto isso, a gente vai lendo a Bíblia, vamos orando, aproveitando esse momento para rever, né, aí a nossa relação com Deus, nossa relação com a Bíblia, né? Sempre bom a gente estar aproveitando esse momento para crescer, né? Temos muitas notícias ruins, né? Pessoas falecendo, pessoas ficando doentes, pessoas desempregadas. Mas a gente sabe que em meio a tudo isso, Deus nos ajuda a lidar com essas coisas, né? Temos também notícias boas de pessoas que estão curadas, né? Pessoas que estão conseguindo vencer aí essa doença. Pessoas que mesmo em meio à crise financeira estão conseguindo aí o sustento, né? Vacinas que estão aí para chegar, né? Remédios que ajudam ou não, né? As notícias estão aí correndo, né? Notícias ruins, notícias boas, mas a gente sabe que em meio a tudo isso não estamos sozinhos. E pensando nisso, eu queria hoje refletir sobre o texto de 1 Pedro. As cartas de Pedro são cartas escritas para um grupo de cristãos que estava fugido, né, do Império Romano, fugindo da perseguição, né, do Império Romano. O Império Romano, na época em que essas cartas são escritas, ele ameaçava, né, os cristãos aí de morte, ameaçava os cristãos de várias maneiras, inclusive com limitação financeira, econômica, né, muitos não tinham o que comer. Então era uma situação de muita dor, né, muita perseguição, mas não por causa de algo que era mundial, né? Não era todo mundo que estava passando fome, não era todo mundo que estava sendo perseguido. Nesse caso eram só os cristãos. Mas apesar de ser um texto específico para os cristãos, para uma situação específica, ele traz uma mensagem de esperança, né? Traz uma mensagem de conforto, de alerta, né? As cartas de Pedro são textos que desafiam os cristãos a estarem vigilantes, né? Porque nós temos vários perigos. Nós não temos hoje apenas o perigo da doença, né? Não só apenas o perigo econômico, temos também o perigo político, né? A gente está vendo aí essas crises no meio político, né? Envolvendo aí não só o governo federal, mas estadual, municipal também. E tudo isso gera incerteza, gera intranquilidade. Né? E a carta de Pedro ela se apresenta como um texto de esperança e de motivação para que, em meio aos perigos que a vida nos apresenta, nós continuemos seguindo a Jesus, obedecendo a Deus e sendo pessoas que possam estar sempre lembrando que nosso alvo é a salvação em Jesus Cristo. Né? Já comentamos sobre isso em vários momentos, você já leu isso, né? Em nenhum momento a Bíblia diz que a vida seria fácil, que temos fórmulas mágicas para lidar com a vida ou evitar problemas, mas temos orientações, temos textos que nos ajudam a viver em meio aos problemas, a viver bem em meio aos problemas e às dificuldades. E a gente precisa estar se apegando a isso a todo instante, a todo momento, né? Tá fazendo aí uma reflexão, né? Tá meditando, lendo o texto bíblico, né? Evitando certas notícias, evitando certos comentários, né? Evitando certas coisas que nos atrapalham aí a enxergar o querer de Deus em meio a tudo isso que está aí ao nosso redor, né? Vocês estão ouvindo aí um cachorro aí latindo aí, é um cachorro chato que tem aqui do vizinho aqui, a Sandra aí, o pessoal tá aí agitando. Mas acredito que, né? Deixa eu falar com a Sandra. Silêncio aí, por favor. Olha, está atrapalhando aí. Continuando. Então, em meio a tudo isso, a gente precisa estar se apegando aí a essa mensagem de esperança, que não só Pedro apresenta, né, mas vários textos da Bíblia nos apresenta. Então, eu queria ler para você 1 Pedro 1, do verso 1 até o verso 7, de 1 a 7, e esse texto vai nos ajudar a entender um pouco, né, como nos comportar diante desse momento. Né? A gente já falou de amor, já falamos da graça, já falamos da compaixão, da misericórdia, já falamos da fé, já falamos da esperança e continuaremos falando sobre temas que
que nos ajudem a seguir em frente. Acho que é o momento da gente pensar nisso. A gente precisa ter temas, ter na mente coisas que nos ajudem a seguir em frente, né? Não ficar pensando apenas nas coisas ruins, né? Coisas que nos ajudem a sermos pessoas melhores, né? Nesse momento, para que não nos arrependamos da pessoa que estamos sendo agora, né? Quando tudo isso passar. Mas precisamos pensar em temas e ideias que nos ajudem a estar com a mente boa e equilibrada em meio a toda essa situação complicada de isolamento, de dificuldade financeira e de doença, né? Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 1, de 1 a 7. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então nós temos nesse texto, né, vários pedaços aqui que nos motivam a continuar olhando para Cristo, apesar das dificuldades do tempo presente, né? E que em meio a tudo isso, né, nos é desejado, é desejado pelo autor da carta àqueles seus destinatários, que a graça e a paz sejam multiplicados a eles. E é esse o mesmo desejo que nós devemos ter, né? Nos apegar à graça e à paz, né? Você lembra que paz significa equilíbrio e harmonia em meio ao problema, não é ausência de problema, mas o termo eirene em grego, né, fala sobre a ideia de equilíbrio em meio a circunstâncias difíceis, estarmos, né, em harmonia, né, com nossos pensamentos, com nossas atitudes, em meio às dificuldades. E aqueles cristãos estavam passando por muitas dificuldades, né? Perigo de morte, de dor, né? Perigo de serem presos, né? Perseguidos, torturados. E em meio a tudo isso, Pedro vai falar para esses cristãos que estão longe, né? Eles não estavam nem perto uns dos outros. Nós ainda estamos aí perto de nossas famílias, né? Apesar de não estarmos podendo nos reunir na igreja, a gente está reunido aí, né, em nossos bairros, né, pelo menos. A gente tem conseguido falar aí, né, um com o outro pelo WhatsApp, né, mas a situação daqueles cristãos naquele período era realmente de isolamento, e até da terra. Tiveram que sair da sua própria terra por causa da perseguição, né, e se multiplicaram aí por vários locais ali da Ásia. Então é uma situação de realmente muita preocupação, né? Você hoje que está passando pelo isolamento social, com certeza entende muito bem o que é isso, né? Estar longe das pessoas, estar longe dos amigos, alguns estão até longe dos familiares, né? Então esse isolamento traz uma série de preocupações. Em meio a tudo isso, a carta de Pedro vai nos lembrar que fomos, né, gerados para uma viva esperança em Cristo Jesus. E que essa fé em Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos, é que nos ajuda a continuar em frente. Lembre-se disso, né? A nossa fé não é a fé apenas para o agora, não é uma fé apenas para as coisas deste tempo, deste momento, mas é uma fé que aponta para a ressurreição em Jesus Cristo. Por isso que nós podemos caminhar em meio a tudo isso com esperança, né? Com mais equilíbrio. Não vou dizer com mais tranquilidade, né? Porque não é fácil para ninguém, mas pelo menos com mais equilíbrio emocional. Porque nós sabemos que isto é uma fase, nós estamos aqui de passagem, né? Que a nossa fé nos aponta para a ressurreição em Cristo Jesus, nos aponta para a eternidade. Então, as coisas deste tempo, né? O autor vai falar, inclusive, sobre as tentações. Você já me ouviu falar sobre tentação, né?
tentação e provação são coisas diferentes. A provação é o impacto da sua vida cristã numa sociedade não cristã. Então, onde todo mundo mente, você não mente. Onde todo mundo rouba, você não rouba. Onde todo mundo faz fofoca, você não faz fofoca. Onde todo mundo é egoísta, você não é egoísta. Então você é provado constantemente, porque você constantemente tem que demonstrar a sua fé em meio a uma sociedade não cristã. Já a tentação não. A tentação são aqueles nossos desejos interiores, os nossos anseios interiores, que são pecaminosos, que são contra a vontade de Deus e que de alguma forma tentam ser contrários aos valores do reino de Deus. Então o egoísmo, né? A soberba, né? Questões não só ligadas às questões sexuais, né? Mas a ganância, né? Todos esses sentimentos que são nossos, né? Que põem aí em risco, né, a prática da nossa fé, são as tentações que o texto bíblico se refere. Então, mesmo em meio a tudo isso, né, você está em casa, está isolado, está aí com a sua família, mas de repente não aguenta mais ficar dentro de casa, não tem para onde ir, não consegue ir trabalhar, né, e tudo isso gera sentimentos que podem gerar tentações, né? Sentimentos que nos prendem ao nosso medo, ao nosso egoísmo, né? A nossa ganância, né? A nossa sede aí de querer, né? Se sobrepor sobre as outras pessoas, né? Então, em meio a tudo isso, lembre-se que você foi gerado em Cristo Jesus para uma vida melhor. Então, apesar de tudo isso estar acontecendo, nós devemos seguir em frente, né? Nós não podemos nos prender a essas questões interiores e exteriores, né? O verso 6, né? Verso 5 a gente lê, ó, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Então, eu e você estamos guardados em Deus. Apesar de nossas tentações, apesar das provações, apesar dos perigos deste mundo, nós estamos guardados em Cristo Jesus. E eu queria terminar repetindo o verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então entenda, né? Nossas angústias, nossos medos, nossos pecados, nossos temores, né? Nossos perigos, né? Tudo isso, né? Nós vamos passar, né? O meu desejo é que você passe por tudo isso. Como? Firme na fé em Cristo Jesus. Firme na fé na ressurreição em Cristo Jesus. Com certeza, quando tudo isso passar, você vai poder olhar para trás e dizer, né? Foi um momento difícil, foi um momento ruim, mas Deus estava ali comigo e eu também estava ao lado de Deus. E eu também estava firme em Cristo Jesus, que me ajudou a lidar com tudo isso. Estamos aqui nesta terra apenas como passageiros. Somos turistas neste mundo, né? Nossa chegada, nosso caminho final é a eternidade. Estamos guardados na virtude do nosso Deus, na virtude do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que nesse dia você tenha a ressurreição como alvo principal, como aquele objetivo final, em que você possa caminhar, né, durante, né, o período que aqui estiver, entendendo que o Deus que ajudou o povo lá, a comunidade lá de Pedro, né, é o mesmo Deus que continua nos ajudando. É o Deus que esteve ali consolando, confortando, guiando, dando paz. É o mesmo Deus que está conosco também em meio a todos esses momentos. Sofremos, mas em meio a tudo isso temos um Deus que está conosco, que nos dá esperança a cada instante e a cada momento. Valeu? Um abraço aí para todos e todas.